e ver ela surgindo no horizonte ao anoitecer, você fica admirado com a grandeza, né, da Lua, principalmente quando ela está muito próxima, que dá aquele entender que ela está próxima. Agora imagine, durante o dia, você olhar para o céu e você poder ver Saturno, Júpiter, Vênus, Mercúrio, tá? Tão aproximado que você tem em você um entendimento que se você estendesse as suas mãos, os seus braços, você de alguma forma poderia tocar, né, o planeta que você estava vendo. Então, essa visão, esses acontecimentos são muito recorrentes quando você está em um corpo planetário, porque quando você está num corpo planetário, que ali o sistema solar é composto por 3, 4, 10, 70, 220 corpos planetários, a visão que você tem de qualquer um dos corpos planetários que você é convidado a ir após a sua atmosfera, e você olhar para o céu, você vai ver esse contraste lindo e maravilhoso da aproximação dos outros corpos planetários, trazendo a magnitude da elegância, da beleza de tudo que existe lá fora e aqui também. Então, naquele momento, quando eu atravessei o portal que Cariabá abriu fisicamente para mim, para que eu também atravessasse fisicamente, eu olhando para aqueles pássaros, para aqueles mamíferos, para aquelas árvores, para aquelas flores, para aqueles frutos esculpidos em pedras preciosas, para trazer uma alusão a mim da grandiosidade, da magnitude, da riqueza, da prosperidade de mundos distantes, né? E de toda a verdade que existe lá fora, olhando ali para o céu, eu vi as suas luas tão grandes como planetas. E planetas tão belos, tão lindos, tão coloridos, que aqui não teria palavras para descrever. Então eu fui caminhando, olhando para o céu, olhando para frente, para o lado, para minha retaguarda. E quando eu olhei para minha retaguarda, eu não vi mais o meu quarto, porque ele não existia. Eu estava já transportado, já havia sido transferido em corpo físico, quero ressaltar aqui novamente, para esse mundo que Cariabá me chamou, tá? E eu me lembro que eu tinha visto algo que me chamou muito a atenção, que foi um prédio, um edifício, tá? E esse edifício, ele é literalmente aquilo que conhecemos como a tríplice hélice do nosso DNA, sabe? O monumento é tão grande, que eu, como qualquer outra pessoa que fosse ali, ficaria hipnotizado com a magnitude daquele monumento que parecia estar vivo, parecia ser feito de um tipo de material, tá, orgânico. A impressão que dava é que havia sussurros, respirações saindo do monumento, tá bom? E ali, quando eu cheguei próximo ao monumento, eu deixei até isso postado lá por escrito para o pessoal lá no grupo, quando eu falei de Cariabá, eu vi, né, que na base desse grande monumento havia um holograma que mostrava exatamente o nosso sistema solar. E o nosso planeta, Eleap, era destaque. Eu me lembro de ter visto também 9 outros sistemas solares que em tempos passados eu tinha conhecido, que foi ali entre o ano de 2009 até 2011. E nisso tudo eu fiquei assim admirado, porque a cada experiência que a minha é dada é de fato uma experiência que não elimina a anterior, mas ela faz com que você pense, com que você junte tudo aquilo que você aprendeu, para que você de alguma forma possa entender o que estará por vir, né? E eu ainda estou aguardando ir em uma outra galáxia que da qual foi me prometida e até o momento não chegou a data, mas eu tenho a data, a hora e o dia e onde eu devo estar para que assim eu possa ser levado para essa galáxia. Então, eu me lembro que quando eu olhei, né,
para esse holograma, e eu toquei no nosso planeta, lembrando que o holograma é de uma precisão, é de uma definição maciça, tão incrível, que nem parecia ser holograma. Parecia ser esferas sólidas, tá? Com a característica dos planetas, mas eu só me dei conta que eram hologramas porque quando eu toquei no planeta Eliap, a minha mão atravessou do outro lado. Então eu me dei conta que era um holograma. Mas a qualidade desse holograma é tão grande, mas tão grande, que parece que ele é sólido. A imagem que ele transmite é sólida. E isso acontece com todos os tipos de hologramas que existem, tanto na nossa base lunar, como na grande cidadela, como em qualquer nave, que em outras palavras são máquinas, né? Eles chamam de máquinas, nós chamamos de nave, eles chamam de máquinas. Então, da máquina mais simples que seja, a mais sofisticada que seja, o processo e a qualidade holográfica que a nave transmite, como quando você quer registrar uma viagem ou um salto quântico em determinado sistema solar, ou até mesmo com autorização específica em determinadas galáxias mais distantes, ou até mesmo em sistemas solares que ainda não foram explorados, onde planetas, corpos planetários inteiros beram aí a sua virgindade na criação, prosperando por si através de micro-organismos, bactérias. Quando você faz esse salto, quando você, através da matriz de viagem, você programa a sua máquina para te transferir, né, a esse espaço temporal, distante ou perto, independente do que seja, cria-se hologramas na sua frente e cria-se também, junto com hologramas, códigos e o próprio alfabeto linguístico daquela civilização específica. Então você precisa de um conhecimento, tá? E também a própria máquina, que em outras palavras é a nave, ela precisa te reconhecer como sendo uma pessoa autorizada a fazer esse salto. Então aí é para vocês entenderem como funciona a questão holográfica e por que é tão presente e tão recorrente e decorrente ao longo de todas as minhas experiências, né? Onde eu tive ali a boa interpretação me dada por Zamaniel acerca dos códigos, das simbologias, como eu falei no último vídeo que eu fiz aqui sobre o nazismo, trazendo ali alguns poucos significados acerca da questão do nazismo através da sua simbologia e as suas interpretações também. Então, pessoal, quando eu toquei no nosso planeta, né, a maravilhosa semente das estrelas, eu digo assim pelo respeito, pelo carinho que eu tenho por todos eles, que é especializada em codificação, recodificação à base de todo o DNA, RNA e DFH, tá? Que ainda o meio científico não descobriu, tá? A manipulação pelo DFH, que é uma chave mestre para liberar de fato o nosso DNA, RNA, tá bom? Fique guardado e registrado aqui, DFH, ok? Então, pessoal, quando eu vi a própria Cariabá na minha frente, eu me admirei tanto com a sua beleza, tanto com o fluxo de bondade que parte dela e de todos aqueles que habitam as estrelas, eu fiquei tão hipnotizado com a magnitude, com a grandeza daquela humanoide de 6,5 metros de altura. Eu fiquei... Como eu vou arrumar uma palavra aqui para dizer para vocês? Seria impossível. Vou usar uma palavra simples. Fiquei perplexo com a sua pele azulada, com o seu cabelo cinza azulado, os seus olhos grandes acinzentados, né? Eu vi quando ela se agachou na minha frente e estendeu a mão para mim, os seus braços são bem finos. Eu vi na sua mão 7 dedos. E também nos pés, porque ela estava descalço. E ela paira em torno de 20 a 40, 30 centímetros acima do chão. É algo assim extraordinário. Para as pessoas que vão ter experiências maiores do que a minha, e isso é fato, porque aqui não sou melhor que ninguém, quando vocês
se depararem, vocês mesmos que estão me ouvindo aí, quando vocês se depararem com isso, vocês vão confundir a realidade com a ilusão. Mas por que, Henrique, confundir a realidade com a ilusão? Porque é tudo tão perfeito que mesmo você tendo bagagens de experiências, de vivências, você fica aterrorizado. Aterrorizado. Aí eu costumo dizer uma frase, quando fala-se de tecnologia alienígena, quando fala-se de questões dos nossos antepassados, que é o seguinte: não é magia, é tecnologia. Não é poder no sentido de ser algo que seja demoníaco ou superstição ou crença, nada disso. É força, é energia dimensional, é capacidade que nós temos por evoluirmos por nós mesmos. Entendeu? É uma capacidade que você tem e que infelizmente foi tirada de nós. Foi tirada de nós por quê? Porque os nossos antepassados fizeram alianças com seres hostis, seres que se rebelaram contra o Criador, contra a Criadora, contra cada um dos primogênitos. Então, virou de fato uma desgraça universal. E essa desgraça universal, que havia virado no passado, propositou uma grande guerra e uma quarta grande guerra. E muitas sementes hostis que caíram literalmente por pane em suas naves ou porque quiseram adentrar a um sistema solar, a um planeta para se refugiar da vingança, da ira, entendeu? Dos primeiros primogênitos, dos mais complexos que sejam, que vai do primeiro ao milésimo em dimensão e densidade, força, energia. A nossa história foi corrompida, o nosso DNA foi corrompido, né? Tudo em nós foi corrompido, desde a mente à célula, desde a célula a maneira genética que da qual foi roubado de nós quando corromperam os nossos primeiros ancestrais mais antigos, que são os raiazinhos, e que eu já falei inclusive deles, né? Então, quando você se deparar na oportunidade que vocês terão de estar na presença deles, podem tocar, podem abraçar, podem dar um beijo no rosto, podem interagir, nunca tenham medo, nunca tenham cisma. Vocês vão ver tecnologias operarem pela própria consciência que elas têm e vocês vão ficar admirados com aquilo. Eu costumo dizer que 0,05, ou seja, menos de 0,5% do que nós vemos aí, do que seja mais fantástico em Hollywood, independente do filme que seja ou da série que seja, aquilo ali é 0,5% de uma realidade que existe. Então imagine tudo na sua plenitude. Tudo de uma maneira natural, que você vai poder interagir. Então, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu comigo e às vezes acontece. Você se pergunta, será que realmente isso está acontecendo? Será que eu não estou sonhando? Aí faça como eu. Eu costumo me beliscar. Aí quando eu vejo que eu estou sentindo dor, só de encostar na minha pele e torcer, aí eu falo, não, realmente eu estou acordado. Mas quando você se depara com pessoas, tá? Pessoas de carne, osso, sangue, porém já com uma evolução orgânica, biológica, celular totalmente avançada, e você vê que aquela pessoa tem as qualificações de fato de um deus ou de uma deusa, mas não são, são apenas co-criadores como nós, como eu e você vai ficar admirado, e você que está me ouvindo
vai lembrar dessas palavras no dia. Disso você pode ter absoluta certeza, tá? Então, quando eu, olhando para Cariabá, vi, testemunhei quem é aquela mulher, quem é aquela semente das estrelas, ela começou a interagir comigo mentalmente. Lembrando que no meu quarto ela falava comigo em audível voz, porém eu não a via. Vi somente a grande bolha ser criada na minha frente e através da bolha de energia eu vi o mundo dela que testemunhei e testemunho aqui. Quando eu atravessei essa bolha, vi coisas inefáveis, vi a maravilha das maravilhas e vi a própria Cariabá. E o motivo desse contato, o motivo dela ter pedido autorização aos 500 na federação e ao conselho dos 5 na grande confederação e ter pedido autorização à própria Guinachete para que pudesse vir a mim, foi para dizer que ela estava chegando ao nosso sistema solar para codificar e recodificar muitas pessoas. Inclusive, se tiver lá no chat do YouTube, pessoas que me foi testemunha de como e quando eu postei isso que eu estou aqui narrando para vocês, Cariabá, ela disse que a partir de algumas datas após eu ter divulgado por escrito, como eu divulguei lá no grupo, ela disse que algumas pessoas iam sentir náusea, outras pessoas iam sentir ansiedade. Algumas pessoas me procuraram, me disseram assim, olha Carlos, quando cumpriu a data, eu achei uma coisa tão incrível que no dia me deu muita ansiedade, muita vontade de chorar, eu fiquei assim muito mal, mas foi por causa da recodificação? Não. Foi por causa do deslocamento do núcleo Lópide e do eixo Tember, tá? O eixo Tember é a energia estelar que propicia a criação de portais, como energia amplia outras camadas de energia e cria esses vórtices atômicos, subatômicos que abrem esses portais naturais, ok? Só que existe também as tecnologias que são as que eu falo que são tecnologias sobre arcos, né, que tem ali o fluxo já concentrado de energia e cria, né, de uma forma atômica, da explosão atômica, esses portais para uma viagem de transferência muito mais rápido. Na questão, né, de algumas famílias estelares que estão entre a 13ª e até a 1000ª dimensão de densidade, né, ela sim já tem a capacidade de mentalmente ou de forma corpórea mesmo, usando a expansão dimensional e de densidade do corpo, que é de carne, osso e sangue, porém totalmente diferente do nosso, mas é sólido tanto quanto. Cria-se essas energias usando o eixo Tember, tá? Que é aí a via de acesso para toda a existência que está debaixo deste céu, desta dimensão e desta densidade, ok?